Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra. A este o mandou por seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhes direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, diante de ti já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamo-nos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Deus me impulsionou o meu coração para uma palavra ao coração de vocês aqui nessa noite. E é uma palavra sobre paternidade. Sobre paternidade. Você pode dizer bem alto assim, ó: meu pai. Diga mais alto: meu pai. Quantos aqui tem um pai? Porque quando a gente fala meu pai, parece que remete-se a algumas coisas na nossa própria vida. Remete-se, por exemplo, a gente faz lembrança, a gente reconecta algumas vivências que nós tivemos com o nosso pai terreno, com o nosso pai biológico, o pai que nos criou. E quem aqui teve facilidade em falar meu pai, e saiu espontaneamente da sua boca meu pai, é porque existem coisas que já foram resolvidas, ou existem menos coisas a serem resolvidas com seu pai, ou talvez nenhuma coisa a ser resolvida com seu pai biológico. Mas talvez estou dizendo para alguém aqui, que quando eu falei para você, você pode dizer meu pai, deu um nó na tua cabeça. Deu um nó no teu cérebro e você navegou com os seus pensamentos naquele momento, naquele dia, naquela hora que aconteceu aquilo, ou talvez naquela figura que você não tem como uma referência, ou talvez nunca teve como referência. E é importante nós sempre basearmos, quando a gente fala de pai, que Jesus veio para nos mostrar o pai. Jesus veio e nos trouxe uma visão exata do que era o pai, não obstante que ele estava sempre falando que ele tinha um pai. Por exemplo, quando ele vai ensinar a gente a orar, alguém fala: Jesus nos ensina a orar, e ele diz lá: orareis assim, Pai Nosso. Então ele estava sempre enfatizando que ele, Jesus, tinha um pai, e ele tinha essa referência na sua vida como um pai. E eu posso dizer aqui para você que nós não podemos ter uma visão distorcida de quem é o nosso pai. Você pode ter uma visão distorcida do seu pai biológico, mas do seu pai celestial, nós não podemos ter uma visão distorcida de que ele não é um pai, ou de que ele é um pai inconsequente, ou de que ele é um pai que não supre as nossas necessidades, de que ele é um pai que não supre as nossas carências, e de que ele não nos atende, porque nós nos remetemos ao nosso pai biológico, quando nós falamos e lembramos da palavra pai. Então a palavra nessa noite é sobre paternidade.
E talvez eu esteja falando isso para você, porque na minha vida teve lacunas que foram fechadas nessa área. Algumas pessoas aqui já conhecem, e eu faço questão de iniciar aqui falando do meu testemunho, porque muitas feridas que foram fechadas dentro de nós, o mesmo remédio que o fechou, pode servir para fechar feridas de outras pessoas. Uma ferida fechada pode ser um ministério aberto. Naquilo que a gente mais levou tapa nas costas, levou surra, daquilo que a gente mais apanhou, pode ser aquilo que a gente se torna especialista para curar a vida de outras pessoas. Com 12 anos eu perdi o meu pai. Meu pai biológico, ele faleceu. E eu lembro, tem algumas lembranças. E, por exemplo, um dia que eu ganhei um cachorrinho do meu pai, com 5 anos de idade. Ganhei um cachorrinho. E meu pai me deu aquele cachorrinho, todo feliz. E eu fiquei mais feliz ainda com aquele cachorrinho. Era um vira-lata, mas tudo bem, né? Não importa, né? 5 anos. E um dia eu estava puxando aquele cachorrinho. A gente morava no sítio e puxando aquele cachorrinho no meio do pasto lá do gado e tal, e eu fui correndo com ele, assim como toda criança, né, brinca com seu cachorrinho. E aí nós tínhamos um cavalo que ele ainda não tinha sido adestrado, né, e ele veio correndo de medo do cachorrinho, que o cachorro talvez, né, o cavalo, quando ele não é adestrado, ele não tem uma simpatia por o cachorro, né, e aí ele veio correndo. E ele foi, eu acho que tentar dar com a pata no cachorro e acertou bem aqui na minha testa. E eu caí, eu só me lembro, né, de eu deitado no sofá, minha mãe colocando lá um pó de café aqui, e eu aberto toda a minha testa aqui assim, toda aberta, e meu pai não estava em casa, e ela colocou eu deitado, eu só lembro de eu deitado no sofá, minha mãe orando por mim. E eu lá, me acordei, estava ali, todo ensanguentado. E essas lembranças eu tenho, meu pai chegou, depois minha mãe contou, levou eu desacordado para o hospital. Chegou no hospital, o médico, falaram para o médico, nem era no hospital, era uma farmácia lá, os farmacêuticos, ele fazia tudo, né, até ressuscitava. E aí o farmacêutico olhou para aquela situação toda ali e perguntou o que tinha acontecido. E aí meu pai contou para ele, né, que foi um cavalo que deu um coice. Ele falou, não, isso aqui não foi cavalo, ele queria ir para a polícia. Isso aqui foi alguém que deu com uma barra de ferro, alguma coisa, e porque esse menino aqui certamente vai ter consequência. Futuramente vai ter consequência. Esse trauma que ele levou na cabeça. Eu acho que é por isso que eu sou meio doido, sim. E aí eu fui curado daquilo, fui para casa, deram os pontos aqui, até hoje eu tenho uma cicatriz bem no meio da testa aqui. E então essas lembranças eu tenho. E um dia eu estava em casa com 12 anos de idade e chega a notícia, né, que o meu pai tinha falecido. E no dia do velório do meu pai, eu chego na cozinha, essa lembrança eu tenho muito claro na minha mente, e eu vejo a minha mãe voltada para a pia, lavando louça. Todo mundo lá, a gente lá, passamos a noite, lá os parentes, tomando café a noite toda. E eu não tinha noção ainda do que estava acontecendo. E eu lembro que eu cheguei na cozinha, vi a minha mãe lavando louça e ela estava parada olhando para a parede. Quando ela viu que eu cheguei na porta, ela disfarçou, continuou ali e tal. E não vi se ela estava chorando, não. Ela estava... E aí eu lembro assim, que ela não chorou no seu velório, no velório do meu pai. E por muito tempo isso ficou na minha mente. Será que minha mãe não amava o meu pai? Porque a gente foi em velório e vê a mãe lá descabelando lá e tal, e vê a mulher lá, né, e tal. Não sei se ela está chorando por causa do marido ou por causa, né, de outras coisas, mas enfim. O normal é ver uma esposa chorando pelo seu marido. E minha mãe não chorou. E com o passar dos anos eu fui entendendo que, na verdade, ela não chorou porque, imagina eu, né, lá tinha 1, 2, 3, 4 filhos. Para ela sustentar, para ela ser o pai e a mãe da casa. E depois eu fui entender que ela não chorou porque ela estava dizendo o seguinte, ó, seu pai foi embora, mas a partir de agora eu vou cuidar de vocês. E ela não se desesperou nesse momento. E essa atitude da minha mãe fez com que a gente tivesse confiança de que dali para frente ela ia cuidar da gente. Só que, embora ela teve todo o cuidado com a gente, toda a preocupação conosco,
ela não pôde suprir a lacuna de um pai. Porque a mãe, por mais que ela se importe, por mais que ela se preocupe, ela não consegue fazer o papel de um pai dentro de casa. Esses dias, um pastor estava falando que o menino, ele precisa se desconectar da sua mãe com 4 anos de idade. E ele passar a ser cuidado pelo pai. Porque é o seu pai que vai dar a identidade de homem para ele. E daí eu fiquei pensando, quantos na nossa atualidade que não tem essa realidade de casa? Porque nós no Brasil estamos vivendo uma geração de órfãos. Órfãos que talvez não tenham a figura do pai, mas talvez tem muitos que são órfãos de pai vivo. Que o pai é um pai inconsequente, é um pai que não dá a identidade que precisa ser dado para a menina e para o menino. E nós vivemos essa geração de órfãos. Então eu encontrei alguns pais espirituais na minha vida. Encontrei na igreja, encontrei no meu trabalho, encontrei na sociedade, algumas pessoas que foram pais por criação na minha vida. E aí eles foram me dando destino. E através disso, eu vim para a igreja, conheci a Jesus na minha verdadeira intimidade, e ali que eu passei a ter facilidade de olhar para Deus como um pai. Mas somente pude olhar para Deus como um pai quando eu fui curado da orfandade, dessa lacuna que eu tive do meu pai biológico. E hoje eu posso estar aqui falando para você de paternidade. Então nós estamos vivendo, você sabia que agora, somente na pandemia, nós temos aí mais de 282 mil órfãos por causa do coronavírus? Ou seja, e estou falando de menores de idade. A cada 5 minutos, o coronavírus deixou um órfão menor de idade. Estamos falando só do coronavírus. Agora pensa os outros problemas que se afloram na nossa sociedade, como separação. Um dia eu estava em casa e uma moça, ela chamou a gente para ir na casa dela. E eu fui lá com a minha esposa. Cheguei na casa dela, começamos a conversar, e ela passou para nós algumas disfunções que ela tinha na sua vida como um todo. Disfunções na área sentimental, na área profissional. E quando a gente vai colocar uma lupa na sua história, a gente vê que ali tem um problema de paternidade. Ali tem um problema de orfandade. E daí ela começou, eu perguntei para ela, como é que é o seu pai? E ela contou para nós a história do seu pai. Que ela ainda não tinha perdoado o seu pai, porque ela abriu um negócio com ele, e depois ele queria mandar nela, e eles faliram o mercado, faliram o negócio, depois ele colocou toda a culpa nela, e ela estava carregando esse trauma para a vida sentimental, para a vida profissional dela, e ainda não tinha se colocado no mercado de trabalho por conta disso. E ela chorou muito nesse dia, a gente pôde orar por ela e a gente orientou, você precisa resolver a questão com seu pai biológico. E ela falou que ela ia conversar, e eu vejo ela sempre nas mídias sociais, e já está trabalhando, e ainda não fui revisitá-las para ver se ela resolveu. Mas o fato é, que nós temos uma infinidade de pessoas, se dizendo eu não tenho valor, dizendo que eu sou o que eu faço, dizendo eu sou o que dizem que eu sou, perda de identidade, eu sou os meus erros, problemas em disfunções em várias áreas da sua vida. Mas quando você vai colocar uma lente mais profundamente, é orfandade, é ausência de paternidade. Então esse assunto ele é muito sério. Esse assunto ele é muito sério, por quê? Porque esse filho que nós lemos aqui nessa história, ele tinha um pai perfeito. Quando você começa a olhar para essa parábola, ele começa a pensar, que maluquice esse menino foi fazer de sair de casa. Porque quando ele sai de casa, ele está rompendo um relacionamento com seu pai. E ele perde esse relacionamento quando ele sai de casa e vai para distante do seu pai. Mas você começa a olhar que problema esse pai tinha. Qual dificuldade esse pai causou na vida desse menino para ele sair de casa. Ele resolve pegar tudo e romper o relacionamento com seu pai.
Então não importa se você rompeu o relacionamento com o seu pai biológico, porque o seu pai ele era um inconsequente, porque você tinha todas as razões para sair de casa, ou talvez não, talvez foi um problema seu mesmo. Seu pai não tinha nenhum motivo para você romper o relacionamento, mas você rompeu o relacionamento. Mas todo relacionamento rompido tem consequência. E as consequências a gente vê na vida desse menino aqui. Porque ele resolve sair de casa. Quando ele resolve pedir a sua herança, era uma aberração na cultura judaica. Era como se ele considerasse o seu pai morto. Mas mesmo assim, mesmo sabendo das consequências, da vergonha que seu pai ia sofrer, ele resolve sair de casa. E ele vai. E a Bíblia diz que ele vai para uma terra muito distante. E lá começa a vir as consequências da sua decisão. Do rompimento do relacionamento com seu pai. E até que ele cai em si. Ele cai em si e ele volta para casa. Quando ele volta para casa, é a paternidade sendo restaurada. É o relacionamento com seu pai sendo restaurado. Agora, quantos de nós que ainda vamos vivendo a vida e vamos tendo um falso relacionamento com as pessoas e com Deus? Porque nós ainda não acertamos as nossas contas com o nosso pai. E tudo aquilo que é relacionado ao nosso pai, a gente transfere isso em escala maior para Deus. Agora, que tipo de relacionamento nós vamos ter com Deus, se o nosso relacionamento aqui, com nossos pais biológicos, está cortado? Então, quer dizer, eu não sei que tipo de pai biológico você teve. Ou não sei que tipo de pai biológico você tem hoje ainda. O que eu sei é que Deus, Ele quer ser o seu pai. Ele quer ter um relacionamento não abusivo. Ele quer ter um relacionamento saudável com você. Aí saiu uma pesquisa e pegou alguns pormenores sobre a nossa geração. E daí colocou o seguinte, ó, que pais rígidos podem gerar filhos insensíveis. Pais isolados podem gerar filhos superficiais. Pais que são superprotetores podem gerar filhos medrosos. Pais insensíveis geram filhos carentes. E através da carência, vem disfunções na área sexual. Então você vai imaginando. Pais consumistas podem gerar filhos materialistas. Pais desleais geram filhos rebeldes. Aí às vezes alguém fala o seguinte, mas meu filho, não sei por que ele não está na igreja. Daí a gente pergunta, qual é a sobremesa lá na sua casa? Será que a sobremesa não está sendo a igreja? Não está sendo falar mal do pastor? Deslealdade. Aí a gente vem no culto e quer adorar a Deus, mas lá estamos falando, como é que a gente vai gerar essa lealdade se nós somos desleais? Problemas, disfunções que vão sendo geradas. Então, queridos, é preciso a gente romper com esses problemas. Porque senão nós nunca vamos avançar, nunca vamos alcançar o nosso propósito na totalidade, se a gente não resolver o nosso problema de orfandade. E eu converso todos os dias com pessoas que estão com problema no seu casamento, querendo separar, mas tem lá um filho de tantos anos, e daí eu pergunto assim, por que vocês querem separar? Por causa do relacionamento entre eu e ela, e já não está dando certo. Vocês já pensaram que futuro vai ter esse menino? Já pensaram que futuro vai ter essa menina? Que consequência terá essa criança que vocês dois geraram? E vai crescer com a ausência do pai? Quem é que vai dar identidade para o seu menino que está lá, se vocês separarem? Porque quem coloca o Y lá no homem é o pai, não é a mãe. Então qual é o relacionamento que você tem com seu pai biológico?
Enquanto você não acertar essas coisas, não, meu pai já morreu, ok, não tem problema, ora a Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar graça. Agora, se o teu pai está vivo lá, não adianta você querer ter ligação com o seu pai celestial, se com o teu pai biológico está rompido esse relacionamento. Vai lá e resolva. Você está aqui nessa ministração hoje, você vai entender que Deus é o teu pai. Deus é um pai perfeito para você, mas você precisa ir lá e resolver aquele problema com seu pai biológico. E você não pode impedir das pessoas fazerem mal a você. A gente não pode impedir dos outros fazer mal para a gente. A gente pode sair aqui na rua, ser atropelado, levar um tiro. A gente não pode impedir isso. Agora a gente pode impedir as consequências desse mal que fizeram com a gente. Porque está na minha mão. O que é que eu vou fazer com esse mal que fizeram para mim? O que eu vou fazer com essa disfunção que causaram, essa lacuna que causou em mim? O que é que eu vou fazer com isso? Isso está na nossa mão. Isso está na sua mão. Então não coloque o teu futuro nas costas de outra pessoa, porque o teu futuro depende de você. Deus já disse ao teu respeito que você é filho amado, você é filha amada de Deus. Antes de você ser gerado pelos seus pais biológicos, você já foi gerado no coração de Deus. Deus já tinha gerado você lá, é depois que veio para os seus pais biológicos. Então seus pais biológicos são percurso, não é origem, é percurso. Porque a origem foi lá. Isso é bíblico, queridos. Você foi gerado em Deus, e os seus pais biológicos trouxeram você ao mundo. Então você sabe onde você foi gerado. Então pare de jogar culpa em outras pessoas. Assuma a responsabilidade. Eu vou resolver isso. Porque o teu futuro está nas suas mãos e nas mãos de Deus. Deus já disse sobre você. Então nós precisamos sair dessa codependência. Codependência é você depender dos outros. Tudo isso depende dos outros. Então a orfandade, ela traz esses problemas para nós. Traz. E daí teve um pastor que escreveu um livro sobre paternidade. E ele falou que nós temos 3 tipos de orfandade. Ele falou o seguinte, que nós temos a orfandade biológica, que são os nossos pais biológicos. Nós temos a orfandade divina, que é a orfandade de Deus. E nós temos a orfandade espiritual, que é a orfandade dos nossos irmãos da fé, da igreja, que também exerce um papel fundamental. Então, o biológico, os reflexos da quebra da intimidade com os pais podem gerar a incapacidade de alguém estabelecer relacionamentos profundos com outras pessoas. Então, por exemplo, assim, se você teve um problema com seu pai biológico, é provável que você vai ter dificuldade de aceitar a paternidade de outras pessoas. Aí alguém diz que não, Elcio, mas eu não tive pai. Mas quando você vem para a igreja, quando você vem para a paternidade espiritual, que é a igreja, ela fecha essa lacuna da paternidade biológica. Por que isso? Porque isso aconteceu comigo. Por exemplo, eu não tive, meu pai não sentou comigo e falou assim, Elcio, senta aqui e eu vou indicar para você uma faculdade para você fazer. Senta aqui e eu vou ensinar sobre casamento para você. Eu não tive isso, porque eu cresci com a ausência do meu pai biológico. Mas quando eu cheguei na igreja, aí pastores sentaram comigo, líderes sentaram comigo. Quando eu cheguei lá no meu trabalho, eu olhei para pessoas e olhei, puxa, esse aí pode ser um pai na minha área profissional. E aí eu me espelhei em pessoas para poder crescer na área profissional. Então, embora você não tenha a figura do seu pai biológico, você pode encontrar a figura em outros pais. Que a gente encontra muito disso aqui na igreja.
Aí a gente vê na igreja o fechamento dessa ausência de paternidade que a gente tem. Isso aconteceu comigo. Só que a paternidade biológica, ela traz a autoestima nossa, fica muito baixa ou muito alta, diz o livro. Então, por exemplo, assim, ó, queridos, eu já vi muito disso, muito. Pessoas que às vezes tinham formação, ele tinha todo. Não, rapaz, vai em frente, porque esse cargo é teu. Não, você tem todas as características para assumir essa posição. Mas não, eu acho que eu não dou certo, não é para mim. A autoestima baixa. Parece que aquilo que ele faz, aquilo que ele tem, a autoestima dele é tão baixa que fica uma ferida dentro dele que é a ferida da autoestima, está muito baixa. Só que também tem gente que tem autoestima muito elevada, que também é problema de paternidade. Porque às vezes ele quer provar para todo mundo, ele trabalha desenfreadamente, ele quer fazer mais do que todo mundo, porque ele quer provar para ele e para todo mundo que ele é o melhor do que todo mundo. Mas ele quer fechar uma lacuna de alguém lá na sua paternidade que nunca acreditou que ele poderia dar certo um dia. Então isso é sério, gente. Problemas de autoestima, isso pode vir com a gente. E nesse caso, quem valida, quem impulsiona, quem dá destino é o seu pai biológico. Só que tem gente que tem o problema da paternidade divina. A gente leva para Deus a impressão que nós temos do pai biológico. E quando você tem problema com o seu pai biológico, você tem dificuldade de ver Deus como seu pai. E eu tive muito essa dificuldade. Então, aí, claro, né, que a gente vai crescendo, estudando e aprendendo. E aí fica, quando você entende a paternidade divina, você começa a entender que você só está aqui por causa da graça. E aí quando você entende que tudo é a graça, se torna mais fácil você perdoar os seus pais biológicos de tudo aquilo que eles fizeram. Porque você já entendeu o seu pai, o Deus como seu pai. Então você olha para aquele pai que você tem, que te criou lá, ele está agora em segundo plano para você. Porque em primeiro plano está o seu pai celestial. Quantos estão entendendo aí o que eu estou dizendo aqui? Paternidade, queridos, são coisas que a nossa vida vai nos ensinando, que a gente vai crescendo e aprendendo. E aí ele fala muito nesse livro aqui da paternidade espiritual. Na igreja, como o remédio para essa área sexual, área acadêmica, a área sentimental nossa, área emocional. A cura dessas coisas a gente encontra nessa família espiritual aqui. Isso aí tem base bíblica, por exemplo, Mateus capítulo 12. Jesus ele é informado que a sua mãe e os seus irmãos estavam lá, né? Jesus pregando assim, eloquentemente e tal. E daí chega alguém e diz assim: ô Jesus, seu pai, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora esperando. Maria, né? Maria e os seus irmãos estão lá fora esperando. E aí ele olha para os seus discípulos e diz que vocês são os meus irmãos. Então ali ele estava trazendo um outro estilo de vida para os irmãos da fé. Que nós temos essa família espiritual aqui. Você está vendo? Você resolve o problema da paternidade biológica, paternidade divina. A espiritual, querido, é só uma consequência, um detalhe a mais. Então, de você se entrega para a igreja, aqui para o serviço da igreja, não é porque você quer alcançar alguma coisa, não, porque você já alcançou. Você já recebeu, e aí por isso que você vem para cá, você trabalha para cá, esse senso de, não, eu vou fazer porque eu quero merecer algo. Não existe isso, queridos. Não existe senso de merecimento. Olha para a parábola do filho pródigo. Ele tinha tudo em casa, mas tinha uma ausência de merecimento dentro dele. Ele tinha tudo do seu pai, mas ele achava que não merecia. Não, eu estou aqui e não mereço nem um cabrito. Porque às vezes a gente está aqui, a gente prega, a gente canta, a gente trabalha, mas eu não mereço nada. Isso é paternidade.
É que a gente está no senso de merecimento, queridos. Nós só estamos aqui por causa da graça de Jesus. Ele nos aceitou e não é mérito nosso, é mérito dele, é o sacrifício dele. Então a paternidade, ela gera isso em nós. Querido, a orfandade, ela gera em nós o espírito da escassez. Sabe aquele negócio que às vezes a gente pensa assim, né, que o espírito da escassez, que a gente sempre está focando naquilo que falta. Meu Deus do céu, quanta gente nisso. Parece que o copo ele tá quase aqui. Ah, mas não está cheio. Ah, poderia estar cheio, né? Lá na sua empresa, não tem gente lá que pensa o seguinte, que pode servir todo dia picanha no almoço para ele, mas ele vai olhar para aquele almoço, isso aqui é uma porcaria. Pode dar 10 salários para ele, ele vai olhar para aquele salário, pelo que eu faço, eu deveria ganhar mais. A empresa pode oferecer os equipamentos construídos lá na NASA. Marcos Ponte veio aqui, projetou tudo, e mandamos construir as máquinas, os equipamentos, tudo aqui. Ele vai olhar, essa aqui é uma porcaria, não vale nada essa máquina. Porque o problema não é a empresa, o problema é ele. Ele é o problema. Ele pode ter o chefe, o melhor chefe do mundo. Ele vai encontrar um problema naquele. É mentalidade da escassez. Está focado sempre naquilo que falta. E talvez essa seja uma das maiores características que evidenciam problemas de paternidade. Que aprenderam, focaram a olhar, uma visão desesperada de olhar para isso. E quantas meninas estão se jogando aos braços de qualquer um por aí para resolver um problema emocional. Não, eu não posso, eu não vou. Se eu perder esse, eu não consigo outro. Se eu perder essa, eu não consigo outra. Aí se joga. Mentalidade da escassez. Bolei uma frase aqui: se você está desesperada para se casar, não case. Enquanto o seu desespero não for pelo Senhor, não se mova. Não se mova. Teu desespero precisa ser pelo Senhor. Então, queridos, eu tenho por mim, para a gente encerrar, que quando Mateus capítulo 4, versículo 5, ele diz ali que eu enviarei a vocês o espírito de Elias. E antes, assim diz assim, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias. Ali é o espírito de Elias. Antes do grande e temível dia do Senhor, que é o dia do fim. E ele fará com que o coração dos pais se voltem para o coração dos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Eu creio que no final dos tempos haverá uma unção de paternidade. A cura da orfandade virá nos últimos dias. Porque se a gente for olhar, Elias foi o único profeta que teve um filho espiritual. Ele deixou o seu legado. Ele transferiu o seu legado. E quando a gente olha para a orfandade, a gente só é curado exatamente da orfandade quando a gente consegue gerar filhos saudáveis. Então, quando a gente vier para o Senhor e a gente começar a gerar filhos espirituais, curados dos problemas de paternidade biológica, focados na paternidade espiritual, a gente vai conseguir resolver o problema de paternidade. E esse é o espírito dos últimos dias. Por quê? Porque eu não sou de uma geração, querido, que meu pai era pastor, que meu avô era pastor. O meu bisavô, ele até foi missionário. Mas eu tenho a impressão assim que o meu avô, ele fez coisas que veio até aqui. O meu pai, ele já conseguiu caminhar um pouco mais e fez coisas até aqui. Mas só que eu, querido, eu vou voar. Eu vou mais longe. E as minhas duas filhas que estão aí, por aí pela igreja,
Eles vão mais longe do que eu ainda. Porque o meu pai estava no ombro do meu avô, já ficou mais alto. Eu estou no ombro do meu pai, já estou mais alto. As minhas filhas estão no meu ombro, já estão mais alto do que eu. E a cura da orfandade só vem dessa forma, queridos. Quando a gente impulsiona os nossos filhos espirituais para voarem mais longe do que nós, para andar, para caminhar mais longe do que nós. Então essa síndrome do coitadinho, vamos deixar de lado. Porque nós temos um pai que nos ama. Nós temos um pai que nos recebe de volta aos seus braços para reatar o relacionamento, não somente uma vez na vida, mas todas as vezes que forem necessárias. Porque Ele converterá o coração dos filhos ao coração dos pais. Mas essa conversão é diária. Eu digo para vocês, todos os dias eu estou convertendo o meu coração ao coração das minhas duas filhas. Eu estou sempre vasculhando o meu coração para ver se eu não estou deixando alguma lacuna na vida delas, na vida emocional delas. Ver se eu não estou gerando algo que o inimigo possa entrar, possa lançar uma seta. Eu estou sempre convertendo o meu coração ao coração das minhas filhas, porque eu sei que amanhã elas converterão o coração delas ao meu coração. Aquilo que bate no meu coração, isso vai se converter no coração das minhas duas filhas. Paternidade. Jesus, Ele quer trazer para nós esse reconhecimento de filiação. Você vai sair daqui hoje, talvez com um adendo ali na sua identidade. Filiação. Jesus Cristo de Nazaré. Talvez na sua identidade você não tenha nem olhar para aqueles nomes, está escrito de causa repulsa. Você vai olhar para aqueles nomes ali, não vai significar mais tanta importância para você. Porque vai ter um adendo ali, um entre parênteses ali. Antes deles, eu te gerei. Eu gerei você. O inimigo, ele luta tanto com esse problema, queridos. Porque um dia ele tinha tudo lá no céu. Um dia Lúcifer tinha tudo lá no céu. Talvez se ele desse um passo para o lado, ele se esbarrava no trono de Deus. Porque ele era o anjo maior. Se ele desse um passo, ele tinha tudo lá no céu. E ele achou que ele não tinha o suficiente. Assim como aconteceu com Adão e Eva. Eles tinham tudo, mas acharam que não tinha o suficiente. Mentalidade da escassez. E aí ele quis romper o relacionamento. E ele veio para cá. E o que aconteceu com ele, ele luta para que aconteça com você também. E ele tentou com Adão e Eva e conseguiu. Tanto é que os primeiros filhos, um matou o outro. Porque é isso que a orfandade traz. Esses pecados, esses problemas. Então hoje, nós estamos recebendo essa palavra aqui como uma guerra espiritual. Que nós não estamos lutando nesse nível, que é nesse nível, porque o pai da orfandade é Satanás. Não é só o pai da mentira, o pai da orfandade também é Satanás. Mas a paternidade verdadeira, Deus, Ele pode conceder a cada um de nós. Feche seus olhos, talvez você você precisava ouvir essa palavra. Talvez Deus mandou você aqui hoje. Que é impossível viver os propósitos de Deus na sua totalidade, carregando disfunções na sua paternidade. Hoje é o dia para você deixar isso na frente do altar. Esse filho, quando ele voltou para casa, ele teve tudo o que ele precisava. Tudo que ele já tinha, ele encontrou no seu pai quando ele chegou em casa. Porque é um amor escandaloso que Deus tem para nós. É um amor inconcebível na ótica humana. É esse amor que Ele tem para derramar em nosso coração e através de nós derramarmos na vida de outros filhos espirituais. Tinha amor, tinha abrigo, tinha aceitação. Ele recebeu afeto, alegria verdadeira, porque fizeram uma festa para ele, tinha alimento. E por fim ele tinha um anel para colocar no dedo do filho, porque sinal de aliança.
Porque quando o relacionamento não vai bem, a aliança sustenta. Você tem uma aliança com seu Pai celestial. E às vezes as coisas não andam bem, mas essa aliança, ela segura esse relacionamento. E Deus nessa noite está dizendo: eu tenho uma aliança contigo, filho, filha. Você é meu filho amado, você é minha filha amada. Porque eu tenho uma aliança de sangue com você. Ele deu a vida dele lá na cruz para fazer essa aliança, para resgatar essa aliança, para propor essa aliança. E você hoje aceitou essa aliança. Por isso que o pai, ele abraça, ele beija, é um amor escandaloso quando o filho volta para casa. Ele dá uma festa e o filho que está em casa não entende. Mas é um amor que ninguém entende, porque é só o pai que entende. Porque é um amor que escancara as coisas. É um amor que ninguém pode entender. É o amor que diz João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira, uma tal maneira que ninguém compreende, que ninguém consegue decifrar. Que tal maneira é essa? Esse é o amor que o teu Pai tem por você. Teu Pai celestial. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Urabacanta, alabassurianta, alabassura. Ore, ore, coloque diante do Senhor. Pode chorar, pode chorar. O Senhor cura. Oh, você tem um pai, você tem um pai. Aleluia, você não é órfão. Você não é órfão, você tem um pai que te ama. Você tem um pai que te entende. Aleluia. Sim, Senhor, sim, Pai. Fecha as feridas emocionais. Fecha, Senhor, as lacunas que ainda existem, que não foram fechadas. Disfunções, Senhor, que ainda estão abertas. Em nome de Jesus. Oh! Sim, Senhor, sim, Pai. Pessoas que estão aqui de joelhos dobrados, entregando a vida a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Tu és um Pai que recebe. Sim, Senhor, Tu és um Pai que recebe de braços abertos e não lança no nosso rosto os nossos pecados, as nossas falhas. Oh, Senhor, em nome de Jesus, recebe, Senhor, os Teus filhos. Sim, Senhor, recebe os Teus filhos.